O que a gente faz quando alguém age com maldade? Julgamos, condenamos. A primeira reação é quase sempre essa, né? Mas e se a maldade não for exatamente o que parece ser? E se o que a gente chama de pessoa má for, na verdade, um diagnóstico completamente equivocado? Nossa, é uma pergunta que mexe com a base de tudo. A ideia de bem e mal é o pilar de como a gente organiza o mundo, a justiça, nossos relacionamentos. Desafiar isso é bem ousado. Exatamente. E é por isso que a nossa análise de hoje é tão provocadora. A gente vai mergulhar numa reflexão que vem de uma mensagem do livro Minutos de Sabedoria, do professor Carlos Torres Pastorino. O material que a gente tem aqui nos convida a virar de cabeça para baixo nossa ideia de mal. A missão é explorar esse conceito que soa quase radical, a de que pessoas verdadeiramente más simplesmente não existem. Prova. Para dar o pontapé inicial na nossa conversa, eu vou ler a citação central na íntegra. Ela é bem curta, mas cada palavra ali tem um peso enorme. O Pastorino escreveu o seguinte: não existem, ou seja, inexistem, pessoas que são realmente más. Ou são enfermas, ou não têm conhecimento da grande lei de que recebemos exatamente aquilo que damos. Quem é enfermo precisa ser curado. Quem pratica o mal precisa ser elucidado, mas de modo algum podemos agir com ódio e maldade. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo, compreendendo que a maldade é uma situação transitória do homem. Uau! É uma declaração muito direta, né? Quase um manifesto. Não deixa espaço para meio termo. Ou você aceita essa lógica ou rejeita por completo. Pois é. Ok, vamos desvendar isso. A ideia de que ninguém é inerentemente mal é poderosa. Mas, sendo sincero, a minha primeira reação é de um certo ceticismo. A gente vê cada coisa horrível acontecendo no mundo e a mente na hora já carimba. Isso é maldade pura. Mas a mensagem pede pra gente respirar fundo e olhar de novo. Exato. O primeiro pilar dessa mensagem, e talvez o mais difícil de engolir, é que a maldade não é uma essência, não é uma característica fixa, mas sim uma condição. A fonte descreve como uma situação transitória do homem. Isso muda a perspectiva de uma forma gigantesca. Em vez de ver a maldade como a cor dos olhos de alguém, algo permanente, a mensagem compara com uma doença. Isso, com uma doença. Não é quem a pessoa é, mas no estado em que ela se encontra. E a palavra que ele usa, enfermas, é a chave de tudo. Obviamente, não se trata de uma doença física, tipo uma gripe. No contexto do espiritualismo, que é a base desse pensamento, a enfermidade é espiritual ou moral. É um estado de desequilíbrio profundo, de imaturidade, sabe? De desconexão com o todo. A pessoa que age mal está, na verdade, doente. Tá, mas aí surge uma questão. Onde que a gente traça a linha entre estar doente nesse sentido e simplesmente fazer uma escolha ruim, egoísta? Porque senão vira uma desculpa para tudo, não? Ah, eu fiz tal coisa porque eu estava espiritualmente enfermo. Ótima pergunta. E a distinção é crucial. Não é uma licença para agir mal. Pensa assim, é a diferença entre um erro de digitação e um vírus de computador. O erro de digitação é uma escolha consciente e pontual, que você pode corrigir. O vírus é um problema no sistema, que faz o computador inteiro agir de forma disfuncional. Muitas vezes sem que ele saiba o porquê. Entendi. A enfermidade espiritual seria mais como o vírus. É um padrão de comportamento destrutivo que nasce de uma desordem interna, egoísmo extremo, insegurança profunda, falta de empatia. A pessoa está presa nesse padrão. E alguém doente não precisa, primariamente, de condenação, precisa de tratamento. Entendi a analogia. Então, não é passar a mão na cabeça, mas mudar o foco da punição para a causa do problema. É como um médico que, em vez de só dar um remédio para a febre, tenta descobrir qual infecção está causando a febre. Exatamente. A ação negativa é o sintoma. A enfermidade é a causa. E o texto vai além, porque não para só nesse diagnóstico. É aqui que a coisa fica realmente interessante. O texto não diz apenas que a pessoa está enferma. Ele aponta duas causas possíveis para o que a gente chama de mal. Ou a pessoa é enferma, ou ela desconhece a grande lei. Isso mesmo, são duas raízes para o mesmo problema. A primeira é a enfermidade, essa condição de desequilíbrio que a gente discutiu. A segunda é a pura e simples ignorância. A ignorância de uma lei fundamental do universo, que o texto descreve de um jeito bem direto. Recebemos exatamente aquilo que damos. Isso me soa muito familiar.
É basicamente a lei de causa e efeito, ou o que muita gente chama de karma, certo? Sim, é exatamente isso. É um princípio central no espiritismo, mas também em muitas filosofias orientais. É como se fosse, sei lá, a lei da gravidade da moralidade. Cada ação, pensamento ou palavra que você emite é uma energia que inevitavelmente volta para você. Não como um castigo de um deus barbudo, sabe? Mas como uma consequência natural, quase física, do universo. É tipo a política universal do aqui se faz, aqui se paga. E pelo visto, muita gente não lê os termos e condições desse contrato. É uma ótima forma de colocar. Segundo essa visão, quem pratica o mal o faz por pura ignorância dessa regra. Se a pessoa realmente entendesse, no fundo da alma, que toda dor que ela causa aos outros vai, de alguma forma, se tornar matéria-prima da sua própria dor no futuro, ela simplesmente não faria. Seria uma atitude autodestrutiva e ilógica. Então as duas causas que o texto aponta, enfermidade e ignorância, na verdade se alimentam. A enfermidade espiritual, esse desequilíbrio, te deixa cego para essa lei. E por estar cego, você continua agindo de forma que piora seu próprio desequilíbrio. Vira um ciclo vicioso. Perfeitamente colocado. A pessoa age por impulso, por egoísmo, por medo, a tal enfermidade, e, como não entende as consequências de longo prazo de seus atos, continua plantando sementes de sofrimento para si e para os outros, o que só aprofunda seu estado de desequilíbrio. Certo. Se o diagnóstico é esse, doença e ignorância, isso nos leva a uma conclusão lógica sobre o tratamento. Se o problema é esse, então a solução não pode ser ódio, vingança ou punição por punição. Então, o que a gente faz? A fonte é bem clara: cura e esclarecimento. Para cada causa, uma solução. Se a causa é enfermidade, a solução é cura. Se a causa é ignorância, a solução é esclarecimento. E é fundamental a gente entender o que essas palavras significam na prática. Cura aqui não é tomar um comprimido. Imagino que não. O que seria essa cura, então? A cura a que o texto se refere é a chamada reforma íntima. É basicamente o equivalente espiritual de, sei lá, fazer terapia e ir para academia. É o trabalho ativo de se autoconhecer, de identificar e tratar as próprias imperfeições. O orgulho, a inveja, a impaciência. É o trabalho interno de se tornar uma versão melhor de si mesmo. Já o esclarecimento é a educação. É levar à luz onde há escuridão, é ensinar sobre essas leis, sobre a empatia, sobre as consequências dos atos. O que eu acho radical nessa proposta é que ela tira a gente da posição de juiz e nos coloca na posição de corresponsável. Em vez de só apontar o dedo para o criminoso, ela nos dá a tarefa de ajudar a curar e a esclarecer. A resposta ao mal deixa de ser retaliação para ser compaixão e ajuda ativa. E isso representa uma mudança de paradigma completa, da lógica da punição para a da reabilitação. A justiça, sob essa ótica, não deveria ter como objetivo fazer o outro sofrer pelo que fez, mas sim criar as condições para que ele se recupere e aprenda. O foco muda do ato para o agente e do acerto de contas com o passado para a construção de um futuro melhor. Tá, mas vamos trazer isso para o mundo real. Isso é lindo na teoria. Mas na prática, se alguém te prejudica de forma grave, rouba sua empresa, espalha uma mentira que destrói sua reputação, a primeira reação humana não é querer dar um curso de filosofia para a pessoa, é querer justiça, é querer que ela pague pelo que fez. Como a gente concilia essa ideia de cura com a necessidade de consequências reais e imediatas? Essa é a tensão central e a mais difícil de resolver. O texto não propõe impunidade. As consequências dos atos existem. A grande lei garante isso. A questão é a nossa atitude diante do erro do outro. A justiça da sociedade pode e deve agir para proteger a coletividade, para impor limites. Uma pessoa que comete um crime precisa ser afastada da sociedade, sim, mas o propósito desse afastamento muda. É para reabilitação e proteção, não para vingança. E no nível pessoal, a proposta é ainda mais desafiadora. Que é onde entra a última parte da mensagem, talvez a mais direta para quem está lendo. Procure ensinar aos outros pelo seu próprio exemplo. Depois de toda essa teoria, a conclusão é um chamado à ação bem pessoal. Exato. E é essa parte que nos impede de cair numa passividade do tipo: ah, coitado, ele é um doente, então deixa pra lá. Não é isso.
Reconhecer que o outro é enfermo ou ignorante não significa aceitar o mal de braços cruzados. Significa agir, mas da maneira certa. E a maneira certa, segundo o texto, não é com sermão, não é com textão na internet, não é com humilhação, é com exemplo. Como isso funcionaria na prática? Se um colega de trabalho vive te sabotando para se dar bem, o que seria ensinar pelo exemplo? Deixar ele continuar? Seria agir com retidão, continuar fazendo seu trabalho com excelência e ética. E terceiro, seria ter uma conversa firme, mas não odiosa. Expor os fatos, mostrar as consequências do comportamento dele para a equipe e para ele mesmo, de forma calma e assertiva. Você está elucidando a situação sem usar as armas da maldade. Você está demonstrando, na prática, que existe outro caminho. É a ideia de que não se combate escuridão com mais escuridão, mas acendendo uma luz. Perfeito. Essa visão não é de passividade, é de uma força interior imensa. Exige muito mais autocontrole e força moral, responder com calma do que explodir com ódio. É um chamado para que cada um de nós se torne um agente de cura e esclarecimento no seu próprio metro quadrado. E essa visão toda tem uma raiz filosófica e espiritual bem profunda. Sim, a fonte menciona alguns termos: espiritualismo, filosofia, espiritismo. Ajuda a gente a entender de onde vêm essas ideias. Claro. É importante saber que não são ideias que surgiram do nada. O texto se baseia no espiritismo, a doutrina codificada no século XIX por Allan Kardec. O espiritismo se vê como uma filosofia que investiga a natureza do espírito e suas relações com o mundo material. E ele se apoia numa ideia mais ampla, o espiritualismo, que é a crença de que a consciência, o espírito, é a realidade fundamental e não a matéria. E essa ideia específica de que o mal é ignorância, isso é algo exclusivo do espiritismo? De jeito nenhum. E o que é fascinante é como o espiritismo dialoga com gigantes do pensamento ocidental. A fonte cita Platão e, por consequência, seu mestre, Sócrates. Para Sócrates, lá na Grécia Antiga, ninguém faz o mal porque quer. Ele acreditava que toda ação humana busca o que a pessoa percebe como um bem para si mesma. Se alguém age de um jeito que prejudica os outros, é porque ignora o que é o verdadeiro bem, o bem maior. Para Sócrates, o mal era, na sua essência, um erro de cálculo, uma falha de conhecimento, uma forma de ignorância. É incrível como uma ideia de mais de 2000 anos atrás ecoa de forma tão direta na mensagem que a gente está analisando hoje. Exatamente. Tanto a filosofia grega clássica quanto o espiritualismo moderno compartilham uma visão fundamentalmente otimista da natureza humana. Eles não nos veem como seres caídos ou pecadores por natureza, mas como seres em evolução. Não estamos prontos, estamos num longo processo de aprendizado. O mal não é um destino, é um estágio a ser superado, parte da longa e difícil jornada de aprendizado do espírito. A enfermidade de hoje é a lição que prepara a cura de amanhã. Uau! Então, recapitulando a nossa jornada, a gente partiu de uma citação que soa quase impossível de aceitar, a de que pessoas más não existem. E, ao desvendar isso, a gente chegou a uma proposta de enxergar a maldade não como uma identidade, mas como uma condição, uma enfermidade espiritual ou uma profunda ignorância das leis do universo. E vimos que a resposta proposta para essa condição não é a vingança ou a punição, mas a cura, o esclarecimento e, acima de tudo, o nosso próprio exemplo de compaixão e firmeza. Então, o que tudo isso significa? No fim das contas, a mensagem da fonte parece ser um convite muito profundo à empatia e à responsabilidade. Um chamado para a gente tentar substituir o julgamento automático pela compaixão investigativa. Tentar enxergar o ser humano que está doente ou perdido por trás do ato, por mais monstruoso que o ato pareça. Exatamente. É um desafio imenso, talvez o maior de todos. E isso nos deixa com uma última questão, um pensamento para continuar a reflexão depois que a gente terminar aqui. Manda. A fonte nos leva a uma pergunta inevitável. Se a gente começar a ver a ação negativa de alguém não como maldade, mas como um sintoma da ignorância ou da dor daquela pessoa, como isso muda não apenas a nossa reação imediata a ela, mas, de uma forma fundamental, a nossa responsabilidade em relação a ela e à sociedade como um todo?